Vamos falar um pouquinho mais sobre síndrome fúngica? E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que não comer durante o tratamento da síndrome fúngica. Se você caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu falar sobre síndrome fúngica, não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um videozinho aqui em cima, tá? Ou aqui, em algum lugar aqui da tela, pra você assistir, onde eu explico melhor o que é a síndrome fúngica, que é um problema que eu tive e que eu tô, assim, hoje eu me considero curada, mas eu acho que eu ainda posso melhorar muito da minha saúde fazendo o tratamento que eu estou fazendo para combater a síndrome fúngica, entende? Então eu vou deixar aqui em cima, tá, gente? É muito interessante, eu acho que esse vídeo é de utilidade pública e quem puder assistir antes de ver esse aqui, assiste, tá bom? Esse é o vídeo 2 dessa série de vídeos que eu vou fazer sobre síndrome fúngica, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que não comer, mas no próximo vídeo eu vou trazer todos os alimentos que são muito bons de você consumir durante o tratamento da síndrome fúngica, tá? Pode ser que depois que você veja essa lista aqui de produtos que não pode comer, você se desespere e ache que não tem mais nada pra comer, mas tem sim. E antes de continuar, eu já quero pedir o like de vocês, tá? Deixa o like aí, porque isso me ajuda muito a fazer a divulgação do canal e fazer com que ele cresça cada vez mais. Inclusive, se você conhece alguém que sofre de, por exemplo, micose, candidíase de repetição, caspa recorrente, que não consegue parar, queda de cabelo, mostra esse vídeo e mostra o outro também, porque eu acho que vai ajudar muito essa pessoa, tá bom? Eu quero fazer um vídeo só falando sobre todo o meu processo, né, de tratamento e de descoberta do problema da síndrome fúngica, mas assim, eu quero trazer e compartilhar com vocês as coisas que eu coloquei em prática e que funcionaram pra mim, tá? Inclusive no tratamento que eu tô fazendo com a Nutri Sheila, eu vou deixar de novo o Instagram dela aqui, tá, gente? Vão lá no Instagram, acompanhem, porque ela dá muitas dicas muito importantes mesmo para você poder tratar a síndrome fúngica. Oi, amores! Passando aqui rapidinho só para avisar vocês uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, tá? Primeiro, eu não sou profissional da área de nutrição ainda, pretendo estudar depois de tudo que aconteceu comigo, mas ainda não sou. E tudo que eu tô falando é com base no tratamento que eu fiz e nas minhas experiências, tá? Mas é bem importante para quem tá com problema de síndrome fúngica. Óbvio que os vídeos ajudam, né? Eu tô passando informação, mas vocês sempre procurarem um profissional especializado nesse assunto, nessa área. Buscar Sheila. Se vocês quiserem, depois eu posso até recomendar alguns nutricionistas que eu conheço que eu acho que são excelentes para quem tá sofrendo com esse tipo de problema, tá? Mas que fique aqui registrado que eu não sou profissional e que é muito importante vocês terem acompanhamento de um profissional para tratar esse tratamento aí. Para tratar esse tratamento é ótimo, né? Mas para tratar esse problema, tá bom? É isso e vamos voltar pro vídeo. Para começar a dizer quais são os alimentos, eu quero explicar uma coisa para vocês antes, tá? Como a gente tá com o supercrescimento de fungo, né? A gente tá combatendo esse supercrescimento de fungos que não são tão bons no nosso organismo, que vivem lá, mas que cresceram de forma exacerbada, trazendo alguns problemas. O que a gente tem que fazer é trazer para o nosso corpo alimentos que não alimentem e não multipliquem mais esses fungos e bactérias. Então, todos os alimentos que eu falar aqui, de alguma forma ou de outra, eles ajudam a fazer com que esses fungos, que são os ruins, tá? Eles se multipliquem muito mais e faça com que a síndrome fúngica piore, assim como os sintomas, tá? E os primeiros alimentos que eu quero falar com vocês são os alimentos a granel. A gente acha muito, né, que ir nessas lojas de alimentos a granel, que são aqueles produtos que a gente compra, que não tem uma embalagem, né, não são embalados em quantidade, a gente compra em quantidade e bota num saco. Eu consumia muito esses alimentos, tá, gente? Mas eles não são tão recomendados no tratamento de síndrome fúngica, exatamente pela questão da forma como eles são embalados ali, tratados, até chegar na nossa boca. Porque a depender da forma que aqueles alimentos ali, eles foram estocados, eles foram guardados, pode ser que ele propicie sim o crescimento de fungos, e quando a gente consumir, esses fungos vão para dentro do nosso corpo. A gente já tem o supercrescimento fúngico, imagine colocar mais fungo lá para dentro, entendeu? Então, não é legal. Eu, durante o início do tratamento, tentei ao máximo não consumir alimentos a granel. E eu retirei de vez, por exemplo, castanhas, castanha do Pará, castanha de caju. Tirei a maioria desses alimentos, tá? Mas eu não vou mentir pra vocês que durante o meu tratamento de síndrome fúngica, eu não consegui remover um produtinho que eu compro, sim, em casas de produto a granel, que são os chás, tá? Eu prefiro, gente, chás que são desidratados e eu compro em casas de produtos
a granel do que aqueles empacotadinhos, sabe, prontinhos. Mas saibam que os empacotadinhos, né, durante esse processo de tratamento, é melhor do que os a granel, tá? Inclusive, outra coisa que eu também continuei utilizando, que vende nessas casas a granel, foram temperos, tá? Por exemplo, páprica, curry, orégano, açafrão, cominho, pimenta preta, semente de coentro, tudo isso que eu utilizo, sabe? Folha de louro pra temperar a comida que eu compro nessas casas a granel. Então, assim, fica a seu critério escolher, tá? Mas eu tô dizendo aqui que produtos a granel, eles de fato prejudicam o seu tratamento de síndrome fúngica e vão fazer com que o supercrescimento piore. Outros alimentos que a gente deve evitar durante esse processo de tratamento da síndrome fúngica são alimentos que têm alto potencial alergênico, que por mais que você nunca tenha apresentado alergia, mas só por eles terem alto potencial de causar alguma alergia no seu corpo, isso pode ajudar sim a fazer que os fungos cresçam cada vez mais e piore o seu tratamento. E aí eu fiz uma lista só para vocês entenderem quais são esses alimentos. São laranja, limão, mexerica, tangerina, frutas secas, maçã, sucos em geral, mas principalmente suco de maçã, tá, gente? Uva, vinho e cerveja. São alimentos que vocês veem aqui, por exemplo, uva, vinho, cerveja, frutas secas. Eles existem alguma forma de fermentação e de supercrescimento fúngico neles, sabe? Não de supercrescimento, tá? Mas de crescimento fúngico. Porque, por exemplo, a fruta seca desidratada, ela tá ali desidratando, ela entra em contato com vários micro-organismos que estão ali, que a gente não consegue ver, né, a olho nu, mas que estão ali presentes naqueles alimentos. Cerveja, vinho, essas bebidas fermentadas eu nem preciso falar, né? O suco, gente, a questão do suco é principalmente porque quando você bate a fruta e não come ela in natura e você consome ela em suco, você acaba perdendo muito dos nutrientes daquela fruta que você poderia conseguir, né, consumir pelo seu corpo se você comesse a fruta in natura. E o pior, ainda aumenta a quantidade de frutose que aquela fruta teria in natura, fazendo ela virar um suco, tá? Então, frutose, gente, nada mais é que açúcar. E açúcar também é uma coisa que a gente precisa evitar durante o tratamento da síndrome fúngica. Inclusive, não só o açúcar, tá? Mas carboidratos refinados, produtos processados e aqueles temperos prontos, sabe? Aquele quinto sabor, o umami, aquela coisinha que vem no miojo ou no caldo quinó. Então, a gente precisa evitar também esses alimentos durante o tratamento da síndrome fúngica, porque eles também auxiliam e alimentam aqueles fungos ruins ali, causando um super crescimento. Me conta aqui se isso já não aconteceu com você. Você tá com, sei lá, tratando uma candidíase de repetição que sempre volta e aí você usou o remédio, beleza, deu uma melhorada. Aí você vai lá e bebe ou come qualquer um desses alimentos aqui e na hora você já sente a candidíase voltando, ou qualquer um dos sintomas que eu citei lá no outro vídeo, voltando logo depois que a gente come esses alimentos. Assim como, gente, em questão de dias, tá? De 24 horas a mais, você já sente uma diferença incrível se você começa a mudar a sua alimentação, evitando esses produtos e começando a comer os produtos que no próximo vídeo a gente vai falar que são os produtos bons para nossa saúde, para combater a síndrome fúngica. Outro tipo, gente, de alimento que a gente deve evitar durante o tratamento da síndrome fúngica são proteínas, principalmente, que são de difícil digestão pelo nosso intestino, principalmente quando a gente está em problema de desbiose ali, que o intestino já não está conseguindo absorver tão bem os nutrientes. E aí a gente já coloca também, né, esses alimentos que são de difícil absorção do nosso intestino. Eles também podem ajudar no supercrescimento fúngico, piorando a sua situação. E Lu, quais são esses alimentos? O leite, o trigo, o centeio e a cevada, tá? Então é muito importante também vocês evitarem tudo que tem esses 4 elementos aqui. E já que eu tô falando de alimentos de difícil absorção pelo nosso intestino, principalmente quando a gente tá tratando síndrome fúngica ou desbiose no intestino, é importante, gente, a gente falar de um produto aqui que, ai meu Deus, olha, eu era uma pessoa que o que eu mais fazia na minha vida era comer esse alimento achando que tava abalando. E na verdade eu só tava dificultando o meu processo de cura, que é o ovo, gente. Sim, principalmente a clara do ovo, porque o ovo, ele é um macronutriente, ou seja,
seja, quando o nosso intestino ele tá mais fragilizado, ele já tá em processo de permeabilidade, de desbiose, desequilíbrio ali no intestino, o nosso intestino ele tem muita dificuldade em absorver esse alimento. Eis que a gente vive ouvindo, né, principalmente a galera do mundo fitness falando que ovo é uma fonte de proteína excelente para saúde, não sei o que. Gente, acreditem, eu antes de fazer o tratamento da síndrome fúngica e mudar completamente minha vida, eu já fazia atividade física, eu já tinha tirado vários alimentos, só que estava fazendo tratamento de forma errada. E o que eu mais fazia na minha vida, gente, era comer ovo. Eu comia muito ovo, tipo, eu comia uns 8 ovos por dia. E assim, eu só tava piorando minha situação, sabe? Então, tenham muito cuidado. Não quer dizer que vocês não possam comer ovo, mas evita ao máximo. Porque eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo que tem muito alimento que a gente pode variar e que a gente pode consumir durante o tratamento, tá? Você não precisa passar fome. Mas o ovo não é a melhor opção durante o tratamento da síndrome fúngica. Outros alimentos que são importantíssimos a gente evitar durante o tratamento da gente da síndrome fúngica são aqueles que têm alto risco de contaminação fúngica antes da gente consumir eles. E quais são esses alimentos, Lu? O arroz, o milho e o amendoim, gente. E abre um parêntese aí para amendoim, tá? Que além dele ser de alto risco de contaminação fúngica, ele ainda é um macronutriente que é também de difícil absorção ao nosso intestino, ou seja, se seu intestino está permeável, você não está conseguindo absorver os nutrientes, você continuar comendo amendoim só vai piorar a sua situação. E outra categoria de alimentos que é muito importante, e essa aqui vai depender da individualidade de cada um, mas que a gente evite consumir durante o tratamento da síndrome fúngica, são aqueles alimentos no qual a gente tem algum tipo de alergia ou algum tipo de intolerância, tá? Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma alergia a abacaxi, embora eu ame abacaxi e abacaxi seja uma fruta que durante o tratamento da síndrome fúngica a gente possa consumir, mas eu não posso porque eu tenho alergia e toda vez que eu consumo abacaxi, ele me dá alergia e ajuda a diminuir a minha imunidade, o que a gente está fazendo ao contrário quando a gente está fazendo tratamento, entendeu? A gente quer que nossa imunidade fique forte. Além disso, tem outro tipo de alimento que eu devo evitar por conta das minhas características e da minha individualidade, que é feijão, gente. Feijão com carne. Toda vez que eu comia feijão com carne, eu me sentia empanzinada, eu me sentia pesada, eu me sentia com gases. Então eu descobri que esses alimentos, mesmo sendo gostosos, gente, eu amo feijão. Eu amo feijão. Eu consumo feijão hoje em dia, mas isso é para outro vídeo, tá? Mas eu consumo da forma certa para mim. Mas o feijão com carne, aquela feijoada super, sabe, suculenta, pesada, maravilhosa, eu não consumo mais porque ela me faz mal. E isso é da minha individualidade, da minha característica, entende? Então é importante que vocês também observem a individualidade de vocês e percebam aos poucos mesmo quais são os alimentos que me fazem mal, que me dão alergia, que eu não me sinto bem quando eu consumo. E aí, quando você perceber quais são esses alimentos, também começar a evitar, pelo menos durante o tratamento da síndrome fúngica. E aqui eu ainda vou dar mais 2 dicas que não são necessariamente de alimentos, mas de coisas que a gente faz e que podem prejudicar e muito a sua flora intestinal, né? E dificultar ainda mais o seu tratamento de síndrome fúngica. Que o primeiro é, gente, alimentos mofados. Eu escrevi aqui, ó, alimentos mofados. Embora seja uma coisa óbvia, mas é muito comum que a gente faça, inclusive eu já fiz isso muito na minha vida, inclusive pode ser que esse hábito disso que eu fiz durante muitos anos da minha vida pode ter sido muito importante para me levar para esse problema da síndrome fúngica que eu tenho hoje. Óbvio que quando o alimento tá super mofado, podre, né, aquele morango todo cabeludo, todo peludo, cheio de fungo, a gente não consome. Mas o que é que acontece, gente? Me conta aqui se você não fez isso já alguma vez na sua vida. A gente compra uma plaquinha de morango e embaixo daqueles morangos todos que a gente comprou, que pareciam estar maravilhosos, vem um morango só que tá mofado. O que é que a gente faz? A gente joga a caixinha toda fora? Não, a gente só retira aquele morango estragado e consome os outros, né? Então, gente, eu sinto informar vocês, porque eu também fazia isso, mas esse é um péssimo hábito, não só para quem está em tratamento de síndrome fúngica, mas também para pessoas que tenham saúde e que não estão passando por esse problema de síndrome fúngica, tá?
Porque, gente, quando a gente faz isso, a gente eliminou só aquele morango que tá aparentemente mofado, mas se aquele morango ali ele entrou em contato com todos os outros morangos que, mesmo não estando aparentando, né, estarem mofados, eles também estão mofados. Então, quando isso acontece, gente, da gente comprar uma plaquinha de morango e uma está mofada, a gente não pode consumir os outros, tá? A gente tem que jogar todos fora. Ou levar lá no mercado de novo, tá? Você pode levar na casa que você comprou e dizer, ó, esse morango aqui tá mofado, eu não posso consumir isso. Não vou consumir nem esse, nem as outras, porque estão todos contaminados. Gente, fungo é assim, tá? Fungo a gente precisa ter o maior cuidado, porque um entrou em contato, para ele empestear todo o resto, né, da área, da região que está ali contaminada, é muito fácil. Não é à toa que, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, uma planta, né, uma árvore que acaba tendo fungo, ela começa num galho, mas quando você vê, ela já tomou conta de toda a árvore. E é assim também que funciona tanto em alimentos quanto no nosso corpo, tá? Então a gente precisa realmente ter esse cuidado. Eu falei do morango porque é muito comum isso acontecer quando a gente compra morangos, né? Então hoje em dia a minha recomendação é gasta um pouquinho mais, compra um morango de uma empresa de qualidade que seja um pouco mais caro, porque eles selecionam de forma diferente, sabe? Quando a gente acaba comprando em uma feira ou em algum lugar que não seja tão especializado assim, acaba que a gente sempre compra uma bandejinha e sempre vem um mofado, sabe? É bem chato isso, mas acontece muito. E outro alimento que eu percebo muito que isso acontecia tanto comigo quanto que eu percebo que acontece porque eu consumo ele, então eu sei que eu tenho que consumir rápido porque senão ele mofa, é brócolis e couve-flor, tá, gente? Se você comprou brócolis e couve-flor e ele tá meio manchadinho, sabe? Você tá percebendo que ele já tá ficando mofado, não compra, tá? E uma dica que eu dou aqui pra vocês é, caso vocês comprem brócolis e couve-flor, não mantenham ele muito tempo na geladeira, compra e já faz logo e consome, porque isso vai ajudar a não fazer com que ele mofe. Então foi isso, meu amor, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não precisa ficar desesperado, porque tem sim o que você comer, tá? Durante o tratamento, e você vai comer bem, vai ficar saudável. E no próximo vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, quais são os alimentos que eu devo consumir durante o tratamento da síndrome fúngica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que possa ajudar todo mundo que tá passando por esse processo de síndrome fúngica, tá? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, vocês já sabem, deixa aqui nos comentários ou fala comigo em alguma das redes sociais. Inclusive, gente, lá no Instagram, que vai passar por aqui agora, eu falo muito do meu dia a dia de minha alimentação, como é que eu me alimento durante esse tratamento que eu tô fazendo da síndrome fúngica. Eu também vou deixar aqui embaixo o link do Instagram de Sheila, tá? Da nutricionista maravilhosa que mudou minha vida, e eu espero também que ela possa mudar a vida de vocês. Um cheiro e até a próxima, tá bom?